paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, pastor Vitor Salvador, do canal dos Últimos Tempos. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar os seus likes e compartilhar o vídeo, amém? Deus abençoe a vida do irmão, da irmã, Deus abençoe o ouvinte, inscrito e não inscrito deste canal. Vamos trazer aqui, neste momento, algo interessante e uma explicação a respeito de algo que as redes sociais, a mídia mundial vem anunciando nesses últimos dias. Primeiramente, amados irmãos e irmãs, vou ler aqui um versículo da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12 e o versículo 36 a seguir, que diz: Mas digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de todas as palavras inúteis que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Vou trazer aqui um relato, amados irmãos e irmãs, ouvinte inscrito e não inscrito deste canal, a respeito do relógio do juízo final. O que é o relógio do juízo final? Em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, os cientistas criaram este relógio do juízo final para marcar o tempo do fim dos tempos, ou melhor dizendo, o tempo do fim do mundo. E esse relógio, na Segunda Guerra Mundial, ele marcava 7 minutos antes da 0 hora. Após o término da Segunda Guerra Mundial, ele retrocedeu para 17 minutos. O relógio foi criado simbolicamente o tempo do juízo final, e foi criado pelo cientista, como eu já disse, em 1947. Acredita-se que a guerra da Ucrânia e a guerra da Rússia têm participação a respeito da aproximação que aconteceu nessa última terça-feira, 25 de janeiro de 2023. E tem também a respeito que influencia o aproximamento do relógio a 0 hora, o que vem nos acontecendo nos últimos tempos, que diz respeito a essa última epidemia que o mundo passou, que todos sabem qual epidemia é essa. Em janeiro de 2020, o relógio chegou a marcar 100 segundos, em janeiro de 2020, e agora no dia 25 de janeiro, nessa última terça-feira, o relógio chegou a marcar, aproximar 90 segundos. Os cientistas acreditam que quando esse relógio atingir 0 hora, então chegará o tempo do juízo final. E muitas pessoas na mídia, na internet, chegam a acreditar friamente, possivelmente neste relógio, que este relógio possa estar mesmo medindo o tempo do juízo final. Mas a palavra de Deus nos diz de outra forma. Uma certa vez Jesus diz aos seus discípulos, mesmo antes de Jesus subir aos céus, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que um dia ele voltará, que um dia chegará o tempo do fim. Então, para chegar o tempo do fim, então os seus discípulos perguntam: Senhor, que tempo será esse? Qual tempo nós saberemos? Então Jesus disse: quando vocês ouvirem falares de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho e filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, então virá o fim. Então esse é o princípio das dores. Me
me desculpa, mas aí chegará o fim. Então nós ainda não estamos no fim, nós já vivemos o princípio das dores durante muito tempo. Esse relógio não foi criado por Deus, esse relógio foi criado por homem. Então eles acreditam que pelas ameaças de alguns países de lançar aí uma arma mais potente, uma arma mais poderosa, a qual você pode entender que arma é essa, porque eu não posso citar também o nome desta arma pela YouTube, porque eu posso, sofrer um strike aí, mesmo que eu não tenha uma assinatura aí, uns inscritos, mas isso pode me prejudicar lá na frente. Isso pode me prejudicar um dia. Então, meu amado irmão e ouvinte deste canal, você sabe que arma poderosa é essa, que ameaça é essa. Então eles acreditam, se uma dessas armas poderosas for lançada, esse relógio então vai se aproximar mais e chegar a 0 hora. Então eles acreditam que virá o fim do mundo, que virá o fim da humanidade. Mas o fim da humanidade vai acontecer quando Jesus chegar nas nuvens, arrebatar a sua igreja e vir um anticristo, houver a grande tribulação. Então aí sim será o dia do juízo final. E aqui, meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu vou deixar alguns versículos, não dá para estar lendo todos os versículos, mas o irmão a irmã vai meditar aí na Bíblia Sagrada, que se diz assim, em Hebreus capítulo 9, 27, versículo 27 e 28, Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15, Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, e lá também Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3, você vai ver a respeito que diz a palavra de Deus do dia do juízo final. E para que você entenda mais ainda que esse relógio não é para nós cristãos, esse relógio é apenas uma invenção dos cientistas, e nada disso vai acontecer. Mesmo que esse relógio chegue até a 0 hora, não será o fim da humanidade, porque o fim da humanidade virá no dia do juízo de Deus, aonde ele julgará todos que estão e que vão estar sobre a face da terra no dia do julgamento. Eu vou ler aqui mais alguns versículos da palavra de Deus para nós encerrarmos esse vídeo e você entender o que a palavra de Deus nos diz a respeito do dia do juízo, que se encontra no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a seguir também, que diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocarás as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Você já dá para entender então que o Senhor falará a seguir no dia do juízo, no dia do julgamento, aonde será aberto o livro da vida, o livro das obras, como a palavra de Deus diz aqui também no livro de Mateus capítulo 12, que nós lemos, que nós seremos também condenados pelas nossas palavras inúteis, e pelas palavras também nós seremos absorvidos. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você possa entender o que a Bíblia e a palavra de Deus nos diz, que este relógio nada mais é uma invenção dos cientistas, e não diz nada a respeito ao fim do mundo, ao dia do juízo final, a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos refere na tua palavra, que é vivas, fiel e verdadeira. Nessa sim, na palavra de Deus, nós temos que confiar e acreditar, porque é ela que nos traz a salvação e a vida eterna para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.